Olá para você, seja muito bem-vindo ao canal. Eu sou a Jaque e estou fazendo aqui a leitura da Bíblia. Todo dia nesse horário a gente tem esse momento, a gente bate um papo bem rápido, onde eu leio um capítulo da Bíblia e no final do vídeo eu tiro algumas lições, alguns aprendizados, de modo que a gente possa refletir e trazer para a nossa vida real sobre praticar a palavra de Deus. Esse é o nosso grande desafio aqui. A gente está fazendo a leitura aqui do livro de Levítico, um livro do Antigo Testamento, um livro que não é muito falado, fala muito sobre a santidade de Deus, quando Deus separou o povo de Israel ali para ser o seu povo, e a gente está nessa fase aqui de aprendizado. Então, se você é novo, seja super bem-vindo aqui, aproveita, já se inscreve, ativa o sininho, não deixa de compartilhar o canal com alguém, traz alguém para ler a Bíblia aqui com a gente, porque a constância aqui da palavra de Deus é o que vai nos fazer entender, né? Tudo que acontece ao nosso redor, é o que vai nos dar sabedoria, é o que vai nos dar discernimento, é o que vai nos ensinar coisas que muitas vezes assim ninguém vai te ensinar, nenhum seminário vai te ensinar, nada vai te ensinar e nem ninguém a não ser a própria palavra de Deus. E eu falo isso porque, infelizmente, as pessoas não leem mais a Bíblia, muitos líderes também não pregam a realidade ali da palavra de Deus, e a gente vê o que a gente vê por aí, né? Um evangelho totalmente distorcido, em que a gente não vê as pessoas sendo transformadas e mudadas, e aí por que isso, né, não acontece? Será que às vezes não está faltando leitura da Bíblia? Será que não está faltando comunhão com Deus e a busca ali pelo Senhor? É sobre isso, e é sobre isso que a gente fala aqui, é por isso que esse canal existe. Mas antes da gente seguir com a nossa leitura, vamos falar com Deus. Hoje é um vídeo assim interessante, porque hoje nós vamos falar sobre quedas. Sabe aquela pessoa que começa bem, sabe aquele homem de Deus, mulher de Deus que começa bem, é uma referência, de repente essa pessoa cai e fica todo mundo assim, né, chocado. Nós vamos falar sobre quedas e eu quero convidar você para ficar comigo até o final do vídeo. Não sei se é o seu caso, se você conhece alguém, mas vamos aprender aqui com uma história bem interessante que a Bíblia vai trazer para a gente. Mas antes vamos pedir que o nosso Deus nos direcione nesse papo, nessa conversa, nessa leitura, porque eu tenho certeza que vai ser uma grande bênção nas nossas vidas, amém? Senhor, em nome de Jesus, eu te dou graças por mais um dia, peço perdão pelos meus pecados, as minhas falhas, e entrego esse dia em suas mãos, ó Deus, que seja um dia abençoador, que seja um dia abençoado na vida de todos nós, que possamos ser pessoas que hoje possam abençoar umas às outras. Eu peço ao Senhor que nos dê sabedoria e entendimento para essa leitura. Nos ajude, ó Deus, nas nossas fraquezas, nas nossas fragilidades. Nos ajude, ó Deus, porque só o Senhor é aquele que pode nos levantar, nos dar sabedoria e entendimento. E é sobre isso, Pai, que nós oramos, é sobre isso que eu peço e apresento quem estiver assistindo esse vídeo também, ó Deus. Abençoe essa família, essa casa, tudo que ela tem. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Bom, pega lá sua Bíblia, vem aqui comigo. Se você não tiver, não tem problema, me ouça. A fé vem pelo ouvir, mas depois pega a sua Bíblia em casa para você comparar, conferir toda a leitura que foi feita aqui, tá? E segue firme e forte aí no seu aprendizado da palavra de Deus, que é muito importante para a sua vida, ok? Palavra de Deus hoje no livro de Levítico, capítulo 10, a Bíblia fala assim pra gente. E aconteceu que Nadab e Abiú, filhos de Arão, pegaram cada um seu incensário e, pondo nele fogo e incenso, ofereceram fogo não permitido diante do Senhor, o que ele não lhes havia ordenado. Então saiu fogo de diante do Senhor e os devorou, e morreram diante do Senhor. E Moisés disse a Arão: foi isto que o Senhor falou: manifestarei minha santidade entre aqueles que se aproximarem de mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Mas Arão ficou em silêncio. Então Moisés chamou Misael e Eusafã, filhos de Uziel, tio de Arão, e disse-lhes: aproximai-vos e tirai vossos irmãos da frente do santuário para fora do acampamento. Eles se aproximaram e os levaram como estavam, nas próprias túnicas, para fora do acampamento, como Moisés lhes havia falado. Então Moisés disse a Arão e aos seus filhos Eleazar e Itamar: não vos descabeleis, nem rasguei as vossas vestes, do contrário morrereis, e a ira virá sobre toda a comunidade. Mas os vossos irmãos, toda a casa de Israel, poderão lamentar esse fogo causado pelo Senhor.
e não saireis da entrada da tenda da revelação, do contrário morrereis, pois o óleo da unção do Senhor está sobre vós. E eles fizeram conforme a palavra de Moisés. E o Senhor também falou a Arão: nem tu, nem teus filhos bebereis vinho, nem bebida forte, quando entrardes na tenda da revelação. Do contrário, morrereis. Este é um estatuto perpétuo através das vossas gerações, não somente para fazer separação entre o santo e o profano, e entre o puro e o impuro, mas também para ensinar aos israelitas todos os estatutos que o Senhor lhes tem dado por meio de Moisés. Moisés também disse a Arão e aos filhos que lhe restaram, Eleazar e Itamar: tomai a oferta de cereais que sobrou das ofertas queimadas do Senhor e comei-a, sem fermento, junto ao altar, pois é uma porção santíssima. Vós a comereis em lugar santo, porque essa porção das ofertas queimadas ao Senhor é a tua e de teus filhos, assim me foi ordenado. Também comereis em um lugar santo o peito da oferta movida e a coxa ofertada, tu, teus filhos e tuas filhas, pois dos sacrifícios das ofertas pacíficas dos israelitas foram dados como porção tua e de teus filhos. Trarão a coxa ofertada e o peito da oferta movida, juntamente com a gordura das ofertas queimadas, para movê-los como oferta movida diante do Senhor. Isto pertencerá a ti e aos teus filhos como porção para sempre, conforme o Senhor ordenou. Moisés procurou muito o bode da oferta pelo pecado, mas ele havia sido queimado. Então ficou furioso com Eleazar e Itamar, os filhos que restaram a Arão, e lhes disse: por que não comestes a oferta pelo pecado em um lugar santo, visto que é uma porção santíssima? O Senhor a deu a vós para tirardes o pecado da comunidade, para fazerdes expiação por eles diante do Senhor. Já que o sangue do bode não foi levado para dentro do santuário, certamente devíeis tê-lo comido em um lugar santo, conforme eu havia ordenado. Então Arão disse a Moisés: hoje eles ofereceram a oferta pelo pecado e o holocausto diante do Senhor, e essas coisas me aconteceram. Se eu tivesse comido hoje a oferta pelo pecado, será que isso teria sido agradável aos olhos do Senhor? Moisés ouviu essas palavras e elas lhe pareceram aceitáveis. Se tem uma coisa que ninguém nos ensina, ninguém, gente, ninguém, é sobre a queda dos líderes ou dos nossos líderes. Eu vou falar uma coisa para vocês, eu servindo a Deus aí há 31 anos, esse ano fez 31 anos que eu estou indo à igreja, sirvo ao Senhor, já vi muita coisa. E assim, não tem jeito, não tem seminário que te prepare, não tem faculdade teológica que te prepare para a queda de pessoas que são referências para nós. Muitas vezes, quando um líder ele cai, aquilo acaba sendo assim, tão trágico, tão traumático, que é nessas horas que realmente você começa a se perguntar se você estava ali realmente firmado em Deus ou estava firmado em homens. Porque se a pessoa cai e você desvia junto, você sabe então onde que a sua fé foi fundamentada, foi firmada. Agora, se caem os líderes ou um líder, enfim, aquela pessoa que é referência para você, por mais triste que seja, se você continuar seguindo em frente, olhando para Cristo, então realmente o fundamento onde você está firmado é Jesus, e você vai continuar servindo a Deus, você vai continuar seguindo em frente, por mais difícil que seja, porque não é uma coisa fácil de se ver, é uma coisa muito triste. Isso faz a gente repensar muita coisa que a gente vê, muito ensino que a gente ouviu, e a gente tomou uma decisão sobre o que fazer com a nossa fé cristã, né, com a vida que a gente tem ali com Deus. E eu estou falando isso para vocês porque aqui a história de Nadab e Abiú é sobre isso. Eles eram os filhos de Arão. Deus tinha separado ali toda aquela família, eu até falei isso nos vídeos anteriores, eles foram chamados por Deus ali para servirem ali no sacerdócio, então o próprio Deus queria que aquela família servisse ali. Então imagine você está ali no meio de uma família sacerdotal, numa família chamada para ser referência para os outros, você que é um pai de família, uma mãe de família, ali todo mundo servindo ao Senhor, todo mundo ali sendo observado pelo povo. E aí acontece de os seus filhos ou alguém ali do seu meio, né, os seus filhos cometerem ali um pecado, uma desobediência que põe tudo a perder ali naquela família. Foi isso que aconteceu com Nadab e Abiú. Eles eram ali pessoas que estavam servindo a Deus. Eles começaram muito bem, mas alguma coisa entrou ali naquele coração, no coração daqueles dois irmãos,
que fizeram com que eles pecassem. E o custo disso, gente, eles pagaram o pecado com a própria vida. E Arão, o pai, perdeu 2 filhos naquele dia. É muito triste. Então a gente vê aqui todo um contexto de que eles quiseram apresentar uma oferta a Deus, foi uma oferta que Deus não pediu, com o fogo que Deus não ordenou para se fazer, mas mesmo assim eles quiseram fazer, e aí isso foi pecado para Deus diante dos olhos do Senhor, e assim eles foram eliminados. Então sabe aquilo que a gente às vezes pensa assim, eu quero fazer algo para Deus, eu quero apresentar uma oferta e tudo mais, enfim, a gente precisa muito entender a intenção do nosso coração e se Deus está nos pedindo para fazer aquilo. Eu já falei também nos vídeos anteriores a respeito de oferta e a gente está aprendendo bastante aqui em Levítico sobre isso. Não adianta a gente querer fazer alguma coisa para Deus se Deus não pediu para fazer. Se Deus não quer que a gente faça, Deus não nos deu direção para fazer, por que que eu vou fazer aquilo? Eu quero fazer para mostrar que eu sou um sacerdote, que eu sou um líder espiritual, eu quero mostrar para as pessoas assim que eu tenho uma autoridade, que eu sou uma referência, que elas podem olhar para mim de uma maneira diferente. Qual é a intenção que te move a fazer certas coisas? E aqui a gente vê, gente, que o Senhor não se agradou do que Nadab e Abiú fizeram e eles foram eliminados. E é triste também a gente ver no contexto aqui que Moisés também fala isso para Arão. Arão não pode lamentar a morte dos filhos. Se ele lamentasse, inclusive, seria até pecado. A gente viu isso aqui no versículo 6, então Moisés disse a Arão e aos seus filhos Eleazar e Itamar, ou seja, os 2 filhos que ainda sobraram, né? Não vos descabeleis e nem rasgueis as vossas vestes, do contrário morrereis, e a ira virá sobre toda a comunidade. Então eles não puderam lamentar a morte de Nadab e Abiú, e aqui a gente pode pelo menos imaginar o tamanho da fúria de Deus, onde Deus não permitiu nem que ele, como pai, viesse a lamentar a morte dos filhos. Então a gente precisa, assim, entender que não importa como as coisas começam, muitas vezes tem muito líder que começa muito bem, mas termina muito mal. É por isso que a palavra fala lá em Eclesiastes, né, que o mais importante não é como as coisas começam, mas como elas terminam. Se você começa bem, você precisa trabalhar e ser vigilante para você terminar bem. O pecado aqui foi da desobediência, da precipitação. Por que que eles quiseram fazer aquela oferta, apresentar aquela oferta? Então, assim, um coração que não está entendendo, que não ouve ali o Senhor, não ouve assim os seus mandamentos, já se precipita, já vai lá, toma a frente, toma cuidado, porque isso é pecado. A Bíblia fala que peca aquele que se precipita. Então tem coisas, gente, que assim, por mais que a gente queira fazer, se sente impulsionado a fazer, é melhor, sabe, puxa o freio, busque em Deus, Senhor, eu tenho que fazer isso mesmo, eu devo fazer isso mesmo, porque a bênção, gente, sempre vai vir debaixo ali da obediência. Se você anda por um caminho de obediência e serve a Deus assim, o Senhor sempre vai te abençoar, porque o caminho que você trilha é o da obediência. Agora, se você quiser experimentar a ira de Deus, ou você quiser experimentar uma vida que você não vai ter sucesso, é só desobedecer. A gente viu aqui o que Nadab e Abiú fizeram. Eles desobedeceram a Deus, pagaram com a própria vida. E infelizmente ali Arão sofreu como pai quando perdeu aqueles 2 filhos. Então é uma lição bem legal para a gente aprender, para a gente guardar com a gente e não deixar que isso se repita nas nossas vidas, inclusive, porque os exemplos na Bíblia o Senhor deixou para nós, para a gente olhar e seguir, sabe? É mais ou menos assim, tem exemplos que a gente olha e fala assim, esse exemplo eu quero para mim, mas esse exemplo eu também não quero. Tudo, gente, na palavra de Deus, o Senhor deixa com uma razão e com um propósito. Então, aquilo que você queira fazer, que você tem desejo de fazer, ore ao Senhor, fale com Ele e vá, tome a frente, mas por um caminho de obediência. Não se precipite, não faça o que Deus não mandou você fazer, porque vai dar ruim no final das contas. Amém? Eu espero que esse vídeo tenha te abençoado, compartilhe com alguém e lembre-se, leia a sua Bíblia e amanhã a gente volta aqui, se Deus quiser. Tchau, tchau.